Temos aí rinha de fascistas. Bolsonaro e Marçal passaram a brigar feio aí agora pelo controle da extrema-direita. A gente viu aí que durante o primeiro turno da campanha eleitoral de São Paulo, o Marçal brigou feio aí com o Carlos Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro. Ele soltou o gabinete do ódio dele para cima dos bolsonaristas que soltaram o gabinete do ódio deles. O que aconteceu foi uma destruição da imagem do Bolsonaro perante boa parte do público fascista. Parece aí que a extrema-direita, além de atacar a esquerda, vai ter uma nova guerra aí entre eles. Guerra aí entre Marçal e Bolsonaro se acirrou. Nos últimos dias, o Bolsonaro passou a fazer uma série de declarações que a imprensa não mostrou muito, porque não estão dando mais aí muita audiência para as declarações do Bolsonaro. Só quando ele fala que vai ser candidato ou de anistia, aí a imprensa fala disso e tudo mais. Quando ele xinga o Marçal, não. Mas o Bolsonaro passou a alfinetar o Marçal várias vezes. Chegou a dar uma entrevista para a Veja, em que a Veja colocou ali na capa o Bolsonaro dizendo que ele vai voltar em 2026. Inelegível dizendo que vai voltar. E a Veja ainda dando credibilidade e normalizando isso. Esse é o trabalho da imprensa. Normalizar que o fascista que assassinou quase 1 milhão de brasileiros na pandemia, que tem toda golpe de Estado, fique aí perambulando pelo Brasil e ainda ganha capas de jornais. Já já ele tá na Globo News aí dando entrevista e veremos os jornalistas de lá assim, senhor Bolsonaro, ou senhor presidente. Só falta, viu? Só falta. Entrevistaram já o Malafaia, o Valdemar, só falta o Bolsonaro. Pois bem, o Bolsonaro disse nessa entrevista, entre outras coisas, que ele se arrepende de ter dado a medalha do imbrochável, imorrível e incomível para o Pablo Marçal, porque logo depois os jornais falaram que ele ia apoiar o Pablo Marçal. Porém, na época, realmente se sabia que o Bolsonaro tinha ali como segundo candidato, ou até primeiro, o Marçal. E eu mostrei aqui, eu lembro bem disso, foi em junho, julho, eu mostrei aqui vídeos de uma conta aí de Twitter que é organizada pelo Carlos Bolsonaro e estava promovendo o Pablo Marçal. Eu falei, o Bolsonaro está promovendo o Marçal aí para ser o candidato dele em 2026, caso não dê. Não vai ser Tarcísio, hein? Acontece que o Marçal percebeu que ele não precisa do Bolsonaro, que ele é bem maior que o Bolsonaro nas redes, mas muito, muito, muito maior. Ou ele tem um gabinete do ódio infinitamente maior que o do Bolsonaro. E aí, no primeiro turno da campanha, ele atacou o Bolsonaro e ele viu que ele saiu por cima. Para piorar, saiu uma pesquisa para 2026 mostrando que o Pablo Marçal está na frente do Tarcísio. Ou seja, ele já sabe, se eu dividir o bolsonarismo, quem vai para o segundo turno sou eu, eles vão votar em mim. E eles vão votar em mim contra o Lula, porque eles não vão votar no Lula e não vão votar no Lula, vão votar em mim. Ainda mais porque eles vão ser obrigados aí, muitos aí da direita, a me apoiar. Pois bem, o Bolsonaro está percebendo esse movimento e passou a alfinetar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quando ele falou, ele deu entrevista para a Veja, o Pablo Marçal disse que, se você quiser, em 2026, no debate, eu te entrego a medalha. O Bolsonaro está inelegível, não sei qual debate que ele vai, mas enfim, eu te entrego de volta a medalha. Esperamos todos que o Bolsonaro esteja preso. Ele vai ver o debate, talvez se tiver TV na cela dele ali na Papuda. Pois bem, eis que o Bolsonaro continuou provocando e o Pablo Marçal publicou um vídeo nas suas redes sociais. E olha, detonando o Bolsonaro. Ele chamou pra briga mesmo e ainda falou, você acha que eu sou bonzinho? Eu não sou bonzinho, não. Eu não sou bonzinho. Chamou o Bolsonaro de malvadão e falou que o pau vai quebrar. E ainda usou novamente aí um jargão, uma analogia bíblica para dizer que ele, Marçal, é o Davi e Bolsonaro é o Saul. Saul era um rei que dominou, mas ele não era o rei ali escolhido pelo Senhor, por Deus. E Davi sim era. Então Davi esperava acabar o reinado do Saul e aí ele derrubava o Saul. E aí diz o Marçal que se o Bolsonaro estiver com o Senhor, ele vai continuar aí ainda na liderança da extrema-direita. Senão, o pau vai quebrar. Ou seja, ele vai jogar o gabinete do ódio dele para cima do Bolsonaro e nós veremos aí um momento em que o Lula vai ter um pouquinho mais de estabilidade. Isso é muito bom pra gente, por quê? Porque enquanto a extrema-direita briga entre si, a esquerda consegue crescer. Isso aconteceu muito em alguns determinados momentos do governo Bolsonaro, principalmente em 2020, quando começou a pandemia, o Bolsonaro apostou em assassinar brasileiros e parte da extrema-direita não queria isso. E eles começaram a brigar entre si. Essa parte foi expurgada da extrema-direita e voltou ali para a direita neoliberal. Alguns ficaram ali do lado do Sérgio Moro, enfim. Mas teve uma briga muito grande. Aquele foi o momento que a esquerda mais cresceu. Tanto em redes sociais, em alcance, como candidatos de esquerda, e aí até em pesquisas o Lula cresceu muito. Por quê? Porque a extrema-direita não estava mais fazendo aquilo que eles fazem, que é
Eles pegam, isso é tática de todo mundo aí que quer ser um grande líder político, e aí na extrema-direita eles usam essa cartilha muito bem usada. Na esquerda, por exemplo, o Maduro usa isso na Venezuela. Na direita aí neoliberal, que você pode chamar um pouco de extrema-direita ou não, sempre os republicanos e democratas usam isso para ganhar eleição. Era a guerra contra o terrorismo, a guerra contra a Al-Qaeda, o Bin Laden, a guerra contra o Saddam Hussein, aí isso lá atrás. Aí agora o Trump usa isso. E aí a Kamala também, a guerra da Kamala olha, contra esse pessoal que quer acabar com a democracia, contra os golpistas, e o Trump dizendo, são contra os imigrantes que são terroristas e tal, e aí cada um tem seu inimigo para juntar ali o seu povo. A esquerda hoje está sem um inimigo comum porque o Bolsonaro está numa derrocada e está só esperando ser preso e não oferece um perigo iminente, perigo do Bolsonaro em 2026. Trabalhamos para que não seja tarde demais. Mas muita gente vai se surpreender muito, falando, caramba, achei que estava tudo apaziguado porque o Lula ganhou a eleição, parei de acompanhar política e quando eu vejo, caramba, o bolsonarismo vem com força aí. Por quê? Porque eles não param. O inimigo em comum quando você está na oposição é quem? É o governo. E aí o que acontece? Agora não. Agora você tinha extrema-direita, você tinha aí a direita neoliberal, parte da esquerda, que se diz esquerda, associada à extrema-direita e à direita neoliberal para atacar o Lula ali, para que ele seja atacado por todos os lados. Então ele é atacado na direita, na extrema-direita e na esquerda também. E aí ataque por todos os lados. Quando a extrema-direita começa a brigar entre si, sabe o que acontece? Eles não estão atacando o Lula. A cada momento que você vê aí nos próximos dias os bolsonaristas brigando com os marxalistas, é um momento em que eles não estão atacando o Lula. Porque o que eles faziam até ontem era atacar o Lula. Aí o Marçal publica esse vídeo aqui e chama a corja dele para cima da corja do Bolsonaro. E quando eles começarem a atacar, vai ter contra-ataque, porque o Bolsonaro não vai poder não estancar a sangria. Da última vez, a sangria foi muito forte para cima do Bolsonaro. Começaram a colocar o Bolsonaro, ele é o cara do sistema, e aí Bolsonaro, Temer, Alexandre de Moraes, Nunes, todos juntos. Ele é um frouxonário, ele só quer saber de não ser preso, ele não tá nem aí pro Brasil, acabou o tempo dele, ele é Saul e tudo mais. E os ataques pegaram ali a base do bolsonarismo. Quando o Marçal fez aquela live com o Boulos, o bolsonarismo contra-atacou e continuou atacando depois da eleição nas redes sociais, isso que irritou o Marçal, dizendo que o Marçal aí se curvou para a esquerda, que o Marçal apoiou a esquerda, que o Marçal apoiou, abre aspas, invasor e tudo mais. E o Marçal tá falando, você tá me provocando e não tá bom. Vou mostrar aqui um trecho. Com vocês, o bandidão. Bolsonaro, toca sua vida aí, irmão. Seja candidato. Deixa eu em paz aí. Eu gosto de você, fica tranquilo. Toca sua vida. Eu já vi que tem todos os bolsonaristas estão querendo levantar contra mim. Tô de boa. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui e aí em 2026 vai ver. Tem todo dia jornalista perguntando pra mim o que eu acho que o Bolsonaro falou. Você tem meu respeito, eu curto você, fica de boa, tá? Curto você, olha só como ele curte. Você tem que ser elegível pra disputar a eleição. Luta por isso e vou estar torcendo por você sabe disso. Mas não fica vindo pra cima de mim, porque nós não somos do mesmo, não somos do mesmo partido, eu não devo satisfação pra você. Cuida da sua vida, cara. Não tenta ser um malvadão pra cima de mim, não, sou uma pessoa boa, relaxa. Todo dia uma agulhadinha querendo mandar pra mim. Só que eu não sou bonzinho. Fica cutucando não, cara. Fica de boa. Eu não vou levantar contra você não. Eu tenho compreensão que você é o Saul, eu sou o Davi, então tem que ficar na minha até passar a sua vez. Pode ficar de boa. Se o senhor tiver com você, aqui tem uma declaração minha. Eu tô em paz. Se ele não tiver, o pau vai quebrar. Relaxa. Pode ficar tranquilo, tá? Alguém escreveu Bolsonaro. Ou seja, eu te respeito, gosto de você, se o senhor estiver com você, tô de boa, declaração minha. Agora, se não tiver, o pau vai quebrar. O problema é que o Marçal já falou que não está com o Bolsonaro inúmeras vezes. Quem está acompanhando aqui o Plantão Brasil desde o primeiro turno da eleição, eu mostrei aqui vídeo do Pablo Marçal dizendo aí que o Bolsonaro é o Saul e ele é o Davi, que é o que ele acabou de repetir. E aí vários memes que o pessoal do Marçal, alguns vídeos inclusive, começou a mandar nos grupos dizendo lá que tinha o Saul e o Davi era escolhido por Deus e o Saul não era escolhido por Deus, mas ele ficou ali no poder muito tempo, chegou o Davi e tomou o lugar dele. E aí ele fala, se for assim o pau vai quebrar. Tá ameaçando o Bolsonaro claramente. Por quê? Porque o Bolsonaro não para. O Bolsonaro percebeu o seguinte,
ele vai perder o comando do bolsonarismo pro Marçal. É quando ele fala, eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, a gente vem em 2026. O que ele quer dizer é o seguinte, ele vai fortalecer o gabinete do ódio dele. Por quê? Porque o gabinete do ódio dele foi fortalecido durante boa parte de 2024. Então, alguns meses desse ano ele ficou fortalecendo o gabinete do ódio dele, em que ele paga os seus apoiadores para disseminarem conteúdo em todas as redes. E aí é muita gente. Segundo o próprio Marçal, e segundo aí algumas matérias de imprensa, então as matérias convergem com o que ele diz, são 4.500 pessoas trabalhando para ele para disseminar conteúdo nas redes. É muita gente. É muita gente. O gabinete do ódio, mas olha, não tem nem perto disso. O Bolsonaro, mesmo se ele usar todos os assessores de todos os deputados bolsonaristas, não chega nesse número de pessoas. Com uma verba gigantesca, o Marçal tá toda hora pegando dinheiro lá do pessoal que acredita nele. Então ele tem uma verba gigantesca e ele tá pagando esse pessoal todo. E aí quando eles disseminam o conteúdo dele, ele consegue mais gente para comprar coisa dele e aí ele vai virando uma bola de neve. E aí o que acontece? Ele já falou, vou fazer o que eu tenho que fazer. O que ele vai fazer até 2026? Ele vai se colocar como candidato, com um alcance gigantesco. Para quem não está sabendo em números, o Pablo Marçal conseguiu aí em um mês, isso foi 3 meses antes da eleição, em um mês ele conseguiu 400 milhões de visualizações de vídeo no Instagram e no TikTok juntos. 400 milhões é o dobro da população brasileira. Quer dizer que quase todos os brasileiros que têm internet viram Pablo Marçal algumas vezes nesse mês. O público-alvo dele, que são aí eleitores, aí, gente despolitizada e gente de direita e de extrema-direita, que é exatamente o público do Bolsonaro, esses devem ter visto 30 vezes. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!